O Ministério da Saúde incluiu a cloroquina e seu derivado, que é a hidroxicloroquina, no protocolo de tratamento para pacientes com sintomas. A nova diretriz traz como recomendação a aplicação da droga também para casos leves, dependendo da decisão médica. A gente vai entender a partir de agora o que dizem os estudos sobre o uso da cloroquina e, para isso, vamos falar ao vivo com o médico infectologista João Hugo, que já está ao telefone da Rádio Diário. Bom dia, doutor João Hugo. Bom dia, meu amigo. Como vai? Bem? Tudo bem, graças a Deus, na medida do possível, né? Na medida do possível. Doutor, nos noticiários a gente vê referências à cloroquina e também à hidroxicloroquina. Elas são uma substância só, são duas? Só pode explicar qual é a diferença de uma para outra? Na verdade, se trata do mesmo princípio ativo, que é a cloroquina. A diferença é na formulação, e a hidroxicloroquina é considerada um pouco mais segura que a cloroquina em termos práticos de uso, mas o efeito terapêutico, ele é praticamente o mesmo, tá? Então o efeito terapêutico é o mesmo. É a diferença apenas em formulação, que traz uma segurança um pouquinho maior à hidroxicloroquina. Bem, e por que dentro do chamado universo de outros medicamentos, a cloroquina ela está sendo indicada logo no começo da pandemia, da epidemia, do problema? Então, o objetivo dessas medicações seria um efeito imunomodulador, que elas já são utilizadas em várias doenças, né, como artrite reumatoide, lúpus, a malária propriamente, mas na malária ela tem um tratamento específico, né, que é matar. No caso do coronavírus, a gente ainda não tem ainda esses estudos, evidências de que realmente ela vai causar benefícios nos casos leves, ou moderados ou graves. Esses estudos estão sendo conduzidos e ainda não há fortes conclusões que possam mostrar benefícios. Ela tem sim aplicabilidade, tá? A gente tem utilizado sim alguns pacientes, mas são pacientes que estão dentro de um grupo de fatores de risco, né? Então a gente já faz uso disso, até porque houve evidências de que ela poderia trazer melhoras. Quando você não tem opções terapêuticas, a gente tem que utilizar aquilo que nós temos ali no front, na frente, né, do paciente, e tomar a decisão que possa ser a melhor para esse paciente. Bem, o que a transformou na avaliação do senhor, que é um renomado médico infectologista, doutor João Hugo, essa substância que combate a malária, lúpus e outra doença, e que acabou se transformando numa opção? O que foi que fez com que isso se tornasse essa opção? Realmente é uma pergunta de difícil resposta, porque ela ganhou, né, uma notoriedade a partir de um estudo francês, que nas opções, talvez pela característica da doença do coronavírus, a manifestação clínica que o paciente apresentava, a necessidade de buscar ali uma droga que pudesse ser trazer ali um certo conforto ou diminuir a inflamação no paciente, como ela é uma droga que pode fazer isso realmente, tá? Ela tem esse efeito, isso já é estudado. Ela foi posta num estudo, você não tem opções, você vai vendo ali a clínica, né, a característica do paciente, e realmente alguns pacientes que têm coronavírus, e aqui no Amazonas isso é mais claro, fala isso é malária, isso deve ser malária, e até se confunde muito alguns casos com o quadro da malária. E aí você talvez seja isso que trouxe, né, a hidroxicloroquina como uma droga que pudesse ser realmente a salvador ou, de repente, ajudar na terapia do coronavírus. Mas, em termos práticos, a gente não sabe muito bem por que a hidroxicloroquina veio à tona dessa forma. Teve alguns estudos e aí ganhou notoriedade, e daí para frente ela acabou sendo testada, né?
Eu tenho visto também muitos médicos, inclusive nacionalmente falando em emissoras de televisão, que há efeitos colaterais e que podem levar até a morte. O senhor pode nos explicar quais são os efeitos colaterais, tanto da hidroxicloroquina quanto da própria cloroquina? Os principais efeitos colaterais dessa droga são efeitos gastrointestinais. Pacientes podem ter náuseas, vômitos, diarreia, tá? Ela pode dar dor de cabeça, pode dar alterações oculares na retina do paciente, isso já é descrito. Também pode fazer com que o coração tenha uma dificuldade, uma desaceleração, vamos dizer assim, do batimento, e aí podendo ter já efeitos bem mais graves, danosos, podendo levar à morte. Não é o principal efeito. É raro, é difícil de acontecer, mas acontece, a gente só alerta isso, né, a população. Por isso que, para ficar mais seguro, alguns pacientes têm que fazer eletrocardiograma para ver se já tem uma predisposição para ter esse evento, tá certo? Então, assim, cansaço, a droga pode dar, diarreia, vômito, náusea, como eu falei, pode dar hipoglicemia em alguns pacientes. Então, tem vários efeitos adversos, como muitas outras drogas. Não é exclusivo da hidroxicloroquina nem da cloroquina, né? O problema é que, como ela está no meio, né, então se politiza, faz essa discussão muito grande da droga, mas outras drogas fazem efeitos similares ou até piores, e a gente usa constantemente no dia a dia. Pois é, exatamente isso que o senhor está falando. Tem outras drogas com efeitos colaterais bem piores, e parece que a grande vilã é a hidroxicloroquina e a própria cloroquina. Dr. João Hugo Santos, infectologista, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui na Rádio Diário nesta manhã. Bom fim de semana. Igualmente, eu que agradeço. Bom dia, final de semana para vocês também.